Fala galera, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do mini curso de MATLAB. Como eu falei, nesta primeira aula a gente vai introduzir alguns conceitos básicos da interface, dos aplicativos, dos plugins, dar um geral mesmo para vocês entenderem como é que funciona a interface e como a gente pode configurá-la. Então, é um primeiro passo para que a gente possa prosseguir e começar a criar os primeiros algoritmos. Bom, o escopo do nosso módulo 1, ele parte de conceitos preliminares e aplicações. Eu vou mostrar alguns tópicos, como eu falei para vocês, que são importantes vocês entenderem, e algumas aplicações também, como eu já citei naquelas aulas introdutórias, quando a gente começou a explicar um pouco sobre o curso. Também tem a questão do download. A fabricante do MATLAB, ela disponibiliza um site para que você possa baixar uma versão que dura 30 dias, e nessa versão você pode acessar todas as ferramentas disponíveis no MATLAB. Então é bem interessante. Também a gente vai falar um pouco sobre essas interfaces do software e os aplicativos que estão disponíveis nele, os plugins, né, inclusive o Simulink. E por fim, uma coisa que é extremamente importante, o help e os fóruns. Então, basicamente, quando a gente programa, a gente encontra muito erro durante esse processo. Então, a gente vai programando, vai criando os algoritmos, e são processos que demoram alguns dias, semanas, podem ser rápidos, né? A gente pode criar um algoritmo em minutos, em horas, mas geralmente algoritmos mais complexos demandam muitos comandos que a gente acaba esquecendo com o tempo ou demanda de uma sintaxe que não é tão simples. Então o help e os fóruns, eles estão aí para a gente tirar essas dúvidas, né? Basicamente o help do MATLAB, né? As documentações que o MATLAB possui sobre as sintaxes dos comandos, é uma é uma literatura muito rica. Então a gente pode pesquisar qualquer comando e utilizar, né, da forma correta. Então, basicamente, eu utilizo o MATLAB há 6 anos. Então, tem muitas sintaxes que ainda hoje eu preciso recorrer ao MATLAB, ao help, né, para que eu possa entender e possa prosseguir. Então, o objetivo do nosso módulo é compreender sobre a interface do MATLAB, incluindo os aplicativos, de modo a ter acesso às funcionalidades gerais do software. Então, basicamente, o MATLAB é um software interativo que desempenha diversas funções, né, voltadas para o cálculo numérico. Então, a gente aprende aí, durante a faculdade, alguns cursos oferecem linguagem de programação, C, geralmente, e oferece também a matéria de cálculo numérico. Então, o MATLAB ele vai compilar esses conceitos para que a gente possa criar algoritmos e aí conseguir cumprir os objetivos. É uma linguagem que ela é muito similar a C. Se você for comparar, tem algumas similaridades, mas diferem em pequenos detalhes. Mas são coisas que você programando em MATLAB ou programando em C, você pode programar na outra e vice-versa. Então, a sua interface ela é propriamente desenvolvida para facilitar essa programação. Né? Uma interface que ela é muito intuitiva, então ela evita algumas complexidades que outras programações têm. Então, realmente a gente se bate um pouco com C, tem algumas frescurinhas ali, mas o MATLAB ele já tenta facilitar isso, ele tenta deixar uma linguagem mais simplificada. Então, isso faz que os algoritmos sejam mais facilmente desenvolvidos. Né? Então, você possibilita que qualquer indivíduo possa aprender, mesmo sem ter um conhecimento prévio de programação, possa aprender a programar em MATLAB e possa estar desenvolvendo o seu algoritmo e cumprindo o seu objetivo. Então, você desenvolve rotinas que facilitam essa realização de cálculo, dos cálculos, do tratamento de dados, das análises, enfim, e que você vai facilitar todo o seu processo e vai reduzir o seu tempo significativamente para alcançar esse objetivo, para realizar esse projeto ou essa análise. Então aqui são algumas aplicações do MATLAB. A gente vê que são aplicações mais complexas. Tem a energia eólica, as turbinas eólicas utilizam muito desse conceito, as principais fabricantes. A indústria aeronáutica nem se fala, as grandes empresas estão adotando o MATLAB e cobram o MATLAB na hora de submeter o currículo, MATLAB e Simulink, diga-se de passagem, né? Então é uma coisa que vocês têm que ter a noção que tem que praticar e aprender a programar, é indispensável hoje em dia. Telecomunicações nos fala, você pode tratar de várias formas essa transmissão de dados, de sinais, e é uma área que cresce bastante hoje, além daqui são dados, como eu já havia falado antes. Tem a indústria aeronáutica, recentemente foi lançado o projeto Artemis 1, se eu não me engano, e esse projeto ele desenvolveu uma cápsula, né, que tem o objetivo de chegar à Lua para que o ser humano possa futuramente tentar retornar, né, de forma segura. E esse projeto envolveu a utilização do MATLAB, do Simulink. Inclusive, até a fabricante do MATLAB publicou isso nas redes sociais com muito orgulho.
E a indústria automobilística, né? Uma indústria que é muito conhecida e que amplamente utiliza o MATLAB, o Simulink, para essas aplicações de dinâmica veicular, análise de powertrain, enfim, análises em gerais. E que não é restrito apenas à engenharia mecânica, à engenharia aeroespacial, enfim. Também pode utilizar para cálculos estruturais. Realmente é algo que não tem uma aplicação restrita. O MATLAB, ele, como a gente vai conhecer futuramente, ele é bem amplo e você pode criar qualquer coisa ou parametrizar qualquer coisa com ele. Então, ele dispõe de algumas funcionalidades, sistemas de controle, como eu falei. Uma coisa que está crescendo muito hoje, que é o Machine Learning e o Deep Learning, são conceitos que vêm crescendo na indústria, porque você está tomando melhores decisões para a realização de projetos, análise de dados, que são análises que são alimentadas por dados, né? São análises mais inteligentes. E o MATLAB também dispõe disso. Manutenção preditiva, em que você pode monitorar o seu equipamento ali em tempo real e ter uma noção se ele vai falhar ou não, de acordo com alguns indicadores. O MATLAB tem diversos aplicativos que vocês podem estar utilizando para isso. Processamento de sinais, testes e medições, já havia comentado sobre isso, o MATLAB também dispõe disso. Processamento de imagens, para quem trabalha com essa área também. Análise de robótica. O Simulink ele conta com alguns plugins dentro do Simulink, né, que você pode trabalhar essa parte de robótica. Está analisando o movimento, analisando forças que atuam ali, enfim. Você pode criar o seu próprio sistema de robótica e programá-lo para que ele opere de acordo com o que você quer. E por fim, comunicações, né, em geral, a Wireless é um exemplo desses. E aí a gente pode estar utilizando o MATLAB para melhorar essa forma de comunicação. Bom, aqui eu vou apresentar um pouco sobre os conceitos preliminares de qualquer projeto. Basicamente, o projeto ele deve seguir uma ordem sequencial, especialmente na engenharia. A gente utiliza bastante isso. Então, o primeiro passo, analisar o mercado e os modelos de referência, que é para a gente ter uma noção de quais são os parâmetros que a gente vai adotar e do que a gente quer conseguir, quer alcançar com esse nosso produto, né, com esse nosso projeto. Em seguida, a gente traça as metas e objetivos, que são pontos para a gente decidir o que a gente quer alcançar, que é o objetivo, e como a gente vai alcançar, de forma quantitativa, que é a meta. Então, a meta ela vai estar sempre acompanhada de um objetivo. Ela é a forma quantificada para você alcançar o objetivo. Traçando metas e objetivos, você começa a definir seus parâmetros. Então, aquela análise inicial e definição das metas e dos objetivos vai lhe dar um norte para você definir seus parâmetros. Após isso, você começa a dimensionar. Então, o dimensionamento e essa parte da definição dos parâmetros é aí que você pode criar o seu algoritmo para que ele lhe ajude a definir esses parâmetros iniciais, né, esse projeto dimensionado, que é como basicamente o seu projeto ele vai funcionar. Então, você cria os seus algoritmos de síntese, como a gente chama, que é para calcular os primeiros parâmetros e ter os primeiros resultados do seu modelo. Né? Então, após isso, você pode começar a modelá-lo, você transforma ele em uma imagem 3D, basicamente, e aí monta todo o seu sistema, se ele for composto por diversas peças, né? E por fim, você testa e faz a questão do registro e certificação. Então, são os passos gerais e básicos para que você desenvolva o seu produto. Bom, existe também uma coisa bem interessante quando a gente trata de programação, principalmente de simulações. Existem sistemas contínuos e sistemas discretos. Então, sistemas contínuos são aqueles em que os seus elementos constituintes, né, como a gente chama elementos infinitesimais, eles geralmente apresentam formulações unificadas. Eles apresentam tem um cunho analítico em que você pode tratá-los como algo unificado, que você não tem partições, não tem divisões. Então, as fórmulas em geral, elas são padrões para um dado modelo que você está analisando. Já os sistemas discretos, eles são particionados, né? Eles apresentam diversas divisões. Então, você precisa ter modelos numéricos para solucionar cada partição e ter uma resposta do todo. Então, há essa divisão. Atualmente, as simulações gerais estruturais, ou enfim, elas tratam de formas de sistemas discretos. Eles pegam sistemas contínuos e transformam em sistemas discretos. Ou seja, colocam, particionam em elementos infinitesimais
para que você possa calcular cada elemento e no final ter a resposta do todo. Por que isso acontece? Porque os sistemas, quando a gente analisa de forma uma simulação, por exemplo, estrutural, geralmente sistemas mais complexos não dispõem de formulação analítica, justamente por uma complexidade em sua geometria ou na sua física. Então é interessante que você particione para que você solucione o todo a partir dos seus elementos e aí tenha a resposta adequada, tenha um resultado adequado para a sua análise. Um outro conceito importante é a diferença entre acurácia e precisão. Basicamente, a acurácia ela é a proximidade entre o valor real e o valor da variável. Então, você está com um alvo e você tentar acertar no alvo no meio, o seu objeto no meio do alvo, para que você tenha uma maior acurácia. Já a precisão ela é a proximidade entre os valores obtidos nessas repetições do processo. Então, a precisão em si, ela é o quanto você consegue juntar esses resultados, né? Juntar esses resultados que você tem, de uma forma que eles não fiquem dispersos, eles fiquem próximos um do outro. Então, aí você vai ter uma alta precisão. E a acurácia, como eu falei, é você tentar acertar no valor real da variável. Então, aqui na imagem, a gente pode conferir que tem uma diferença entre acurácia e precisão. E o primeiro sistema do atirador A, ele tem uma boa acurácia, porque ele está acertando no meio do alvo, e tem uma boa precisão, porque todos os resultados estão próximos um do outro, né? E próximo também ao meio aqui do alvo. Já a acurácia nesse sistema, ela é boa, porque a gente está próximo ao alvo, mas a precisão não é. A gente tem uma grande dispersão. Os dados estão dispersos e não estão próximos um do outro. No terceiro caso, do atirador C, a gente tem uma boa acurácia, ou uma péssima acurácia, perdão, porque os resultados estão longe do centro do alvo, né, longe do valor real, porém a gente tem uma boa precisão, porque os resultados estão próximos um do outro. E por fim, no atirador D, a gente não tem acurácia e nem boa precisão, porque os resultados estão dispersos e estão longe da variável real.